Voltei de viagem numa sexta-noite, cansada mas feliz, depois de uma semana em Caldas Novas. 7 dias, longe de casa, longe de Curitiba, longe de tudo. Minha filha Júlia tinha me garantido que estava tudo bem, que conseguiria cuidar da Isabela sozinha. Afinal, ela é mãe há 4 anos. Pensei que podia confiar, mas quando subi até o apartamento dela naquela noite, o que vi me destruiu por dentro. A porta estava entreaberta. Música altíssima, gente que eu nunca tinha visto na vida, garrafas vazias por todo lado, fumaça, risadas bêbadas e Júlia no meio de tudo, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse aceitável. Procurei minha neta. Quarto vazio, banheiro vazio, até que olhei para a porta de vidro da varanda. E lá estava Isabela, minha netinha de 4 anos, de pijama fino, pés descalços, encolhida num canto, tremendo de frio, os olhinhos vermelhos, de tanto chorar, as mãozinhas geladas agarradas num cobertor velho que mal aquecia, trancada do lado de fora, enquanto a mãe dela fazia festa. Quando peguei ela no colo, senti o corpinho tremer contra o meu peito. Ela sussurrou com uma voz tão quebrada que me rasgou ao meio. Vovó, eu fui ruim? Não consegui responder. Apenas a enrolei no meu casaco e saí dali. Júlia me viu saindo. E sabe o que ela disse? Criança estraga o clima, mãe. Ela tá bem. Levei Isabela para minha casa. Dei banho morno nela, vesti com uma camisola quentinha, coloquei na minha cama, ela dormiu agarrada em mim. Mas eu não consegui fechar os olhos. Fiquei a noite inteira pensando, como deixei as coisas chegarem até aqui? Como não percebi que minha filha estava se perdendo? No dia seguinte, antes do sol nascer, Júlia apareceu batendo na minha porta. Desesperada, chorando, despenteada. O conselho tutelar tinha sido acionado. Menos alguém da festa fez uma denúncia anônima. Eles iriam abrir processo. Ela poderia perder a guarda de Isabela. E ali na porta da minha casa, com minha filha implorando ajuda e minha neta dormindo no quarto. Eu me vi no meio de uma escolha: proteger Isabela. Significava denunciar Júlia. Salvar minha filha significava arriscar minha neta. Como uma mãe, como uma avó, como eu podia escolher entre as duas? Júlia me contou tudo naquela manhã. As dívidas que não conseguia pagar, a solidão esmagadora de ser mãe solo, o medo constante de não ser boa o suficiente, a bebida que começou como escape e virou prisão, a depressão que ela nunca soube nomear. E me pediu, entre soluços, me ajuda, mãe. Eu não sei o que fazer, eu tô perdida. Mas quando Isabela acordou e viu a mãe, recuou com medo. Vó, ela vai me levar de volta? E naquele momento entendi, minha neta tinha medo da própria mãe. O conselho tutelar veio, fizeram perguntas, avaliaram a situação, viram o estado do apartamento de Júlia, as condições, a negligência e me disseram que Isabela não podia voltar para lá. Não enquanto Júlia não se recuperasse. Júlia precisaria fazer tratamento, parar de beber, provar que podia ser mãe de novo, e enquanto isso, Isabela ficaria comigo. Eu tinha salvo minha neta, mas tinha perdido minha filha, ou ainda havia tempo de salvar as duas. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Isabela acordava de madrugada, chorando, com pesadelos. Júlia ligava desesperada, ora implorando, ora em silêncio do outro lado da linha. E eu no meio tentando segurar as duas, tentando não desmoronar, tentando acreditar que dava para consertar o que estava quebrado. Júlia começou tratamento, 4 dias sem beber, depois uma semana, depois um mês, cada dia era uma batalha. Ela caiu algumas vezes. Me ligou de madrugada, querendo desistir, mas eu segurei a mão dela, como segurei quando ela era pequena e tinha medo do escuro. Isabela aos poucos foi se abrindo, mas a confiança tinha sido quebrada. Como reconstrói a confiança de uma criança de 4 anos? Como explica que a mãe errou, mas ainda ama? Como ensina que pessoas podem mudar? E a varanda, aquela varanda gelada onde encontrei minha neta tremendo, virou símbolo de tudo, de toda a dor, todo o medo, toda a falha. Júlia limpou o apartamento, transformou aquele espaço num cantinho de leitura com almofadas e livros.
Eu queria que ela fosse um lugar bom, disse, não um lugar de dor. Levou meses, visitas supervisionadas, terapia, recaídas, pequenas vitórias, Júlia reconquistando a filha, um sorriso de cada vez. Isabela aprendendo que é possível perdoar sem esquecer. E eu, no meio, sendo a ponte entre as duas, sendo o chão firme quando tudo tremia. Hoje, olho para trás e vejo o quanto caminhamos. Júlia está há 2 anos sem bebê. Isabela voltou a morar com ela, mas vem me ver toda semana. A varanda não é mais gelada. Agora é onde elas tomam café juntas, onde leem histórias, onde plantam flores. Mas a pergunta ainda me assombra às vezes. Nas madrugadas silenciosas, será que fiz o certo? Será que uma mãe pode realmente escolher entre filha e neta? Ou será que o amor verdadeiro é justamente não desistir de nenhuma das duas, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível salvar as duas? Aprendi que amar não é proteger das consequências. É caminhar junto através delas. É estender a mão na queda. É acreditar em segundas chances, mesmo quando parece loucura. E aprendi que varandas geladas podem se transformar em jardins quentinhos, se tivermos coragem de não desistir, de perdoar, de reconstruir, tijolo por tijolo, o que foi destruído. Esta é a história de como quase perdi as 2 pessoas que mais amo no mundo. E de como, no final, o amor menos, aquele amor difícil, doloroso, que exige tudo de você, foi o único que nos salvou. Voltei para Curitiba numa sexta-feira à noite, com aquele cansaço bom de quem passou uma semana inteira nas águas quentes de Caldas Noias. As meninas do grupo de oração tinham insistido tanto para eu ir que acabei cedendo. 7 dias longe de casa, longe da rotina, longe de tudo. Dormi bem, comi bem, rezei o terço todas as noites na beira da piscina térmica, enquanto as outras cochichavam sobre os maridos e os netos. Voltei renovada, como se tivesse deixado um peso lá nas águas. O ônibus me deixou na rodoviária por volta das 8 da noite. Peguei um Uber menos ainda. Me sinto estranha usando essas coisas, mas minha amiga Conceição me ensinou, e agora não largo mais. O motorista era simpático, falou o caminho todo sobre o frio que tinha feito durante a semana. Curitiba em agosto é assim, de dia até engana, mas quando a noite cai, o vento corta a pele. Olhei pela janela as ruas conhecidas, os pinheiros recortados contra o céu já escuro, as luzes dos prédios acesas. Estava com saudade. Saudade do meu apartamento pequeno, mais quentinho, da minha cama, da minha rotina. Cheguei em casa, perto das 9, abri a porta, acendi as luzes, e o silêncio me recebeu como um abraço. Larguei a mala na sala, fui direto para a cozinha. Sempre faço isso quando volto de viagem. Acendo o fogão, ponho a chaleira no fogo, preparo um chá de camomila. É meu jeito de dizer, voltei lá, enquanto a água fervia, conferi as mensagens no celular. Algumas das amigas já tinham mandado fotos da viagem, áudios, se despedindo, aquele tipo de coisa. Júlia não tinha mandado nada. Isso não me surpreendeu. Minha filha nunca foi muito de mensagens. Depois que Isabela nasceu, então, virou quase uma desconhecida digital. Eu entendia menos, ser mãe solo não é fácil, o tempo não sobra e Júlia sempre foi meio fechada, mesmo comigo. Mas mesmo assim, senti um aperto. 7 dias sem notícias. Nem um oi. Mãe, ou chegou bem? Nada. Tomei meu chá devagar, sentada à mesa da cozinha. A casa estava arrumada do jeito que deixei. Limpa, cheirosa, cada coisa no lugar. Sou meio metódica com essas coisas. Minha mãe era assim. E eu puxei a ela. Casa organizada, mente organizada, ela dizia. Terminei o chá, lavei a xícara, sequei e guardei. Então, tive uma ideia. Júlia morava a 3 quarteirões de mim, num prédio mais novo, daqueles com portaria eletrônica e salão de festas. Ela tinha se mudado para lá quando Isabela completou 2 anos, com a grana da indenização do último emprego. Na época, achei que era um bom sinal. Ela estava tentando dar estabilidade para a menina,
criar raízes. O apartamento era pequeno, mas era dela, e ficava perto de mim, o que me dava um certo alívio. Pensei, por que não passar lá, levar um agrado? Tinha comprado uns doces em Caldas, aquelas caixinhas de doce de leite que Isabela adora, e podia fazer um bolo rápido, de fubá, do jeito que Júlia gostava quando era criança. Olhei o relógio, 9h30. Não era tarde demais. Isabela já devia estar dormindo, mas Júlia ficaria feliz com a visita. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Vesti um casaco, o vento tinha ficado forte, e fui para a cozinha preparar a massa. Fubá, ovos, leite, açúcar. Minhas mãos conheciam a receita de cor. Enquanto o bolo assava, arrumei uma sacolinha com os doces, uma garrafinha de suco de uva que eu sabia que Júlia gostava e um bilhetinho que escrevi rápido. Voltei. Saudade de vocês. Beijos, vó Alzira. Dobrei o papel e coloquei dentro da sacola. O bolo ficou pronto, cheiroso, dourado. Esperei esfriar um pouco, embrulhei num pano de prato limpo e saí. As ruas estavam vazias, só o vento e o barulho distante de carros na avenida. Curitiba à noite tem um jeito quieto, quase melancólico. Gosto disso. Sempre gostei. Cheguei no prédio da Júlia e apertei o interfone. Ninguém atendeu. Estranhei, mas pensei que talvez ela estivesse no banheiro ou com Isabela. Apertei de novo. Nada. Esperei 1 minuto e, quando ia desistir, a porta se abriu. Um rapaz saiu, meio cambaleante, rindo sozinho, cheirando a cerveja. Segurei a porta antes que fechasse e entrei. Subi pelo elevador até o 4º andar. O corredor estava silencioso, mas quando cheguei perto da porta do apartamento 402, ouvi a música. Alta, grave, pulsando, risadas, vozes sobrepostas. Meu coração apertou. Festa? Júlia estava dando uma festa? Numa sexta à noite, com Isabela em casa, a porta estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. O que vi me fez congelar no lugar. A sala estava cheia de gente, uns 10, talvez 15 jovens que eu nunca tinha visto na vida. Garrafas vazias espalhadas pela mesa de centro, cinzeiros cheios, fumaça no ar. A música saía de uma caixa de som grande no canto da sala, tão alta que senti o chão vibrar. Júlia estava no meio de tudo, de short e camiseta, cabelo bagunçado, copo de cerveja na mão, rindo de algo que um rapaz de boné estava dizendo. Ela não me viu entrar. Fiquei ali parada, segurando o bolo e a sacolinha, sentindo o peso de tudo ao mesmo tempo. Raiva, decepção, medo. Onde estava Isabela? Meu Deus, onde estava minha neta? Caminhei pela sala, passando por corpos que mal se mexeram para me dar espaço. Ninguém me olhou. Ninguém pareceu se importar com a senhora de 65 anos atravessando a festa com um bolo nas mãos. Fui até o corredor. A porta do quarto de Isabela estava fechada. Abri, o quarto estava vazio. A cama, bagunçada, mas vazia. O coração disparou no meu peito. Voltei para a sala. Procurei no banheiro. Nada. Até que olhei para a porta de vidro da varanda. E lá, do outro lado do vidro embaçado pelo frio, vi uma forma pequena encolhida no canto. Minha respiração falhou. Atravessei a sala, sem me importar com quem estava no caminho. Abri a porta de vidro. O vento frio entrou de uma vez, cortante, cruel, e lá estava Isabela, minha netinha de 4 anos de pirrama fino, de unicórnio pés descalços, enrolada num cobertor velho que eu reconheci como sendo do sofá da sala. Os olhinhos dela estavam vermelhos e inchados, de tanto chorar. O rosto manchado de lágrimas. As mãozinhas pequenas tremiam. Vó, ela sussurrou, e sua voz era tão frágil, tão quebrada, que senti meu peito se rasgar. Não pensei, apenas me joelhei, peguei ela no colo, enrolei no meu casaco. Isabela se agarrou a mim como se eu fosse a última coisa sólida no mundo. Ela tremia tanto, tão forte, que senti as vibrações do corpo dela contra o meu. Tá tudo bem, meu amor. A vovó está aqui. Tá tudo bem? Agora, levantei com ela no colo e voltei para a sala. Júlia tinha me visto, estava parada, copo ainda na mão, encarando a gente. Seu rosto não mostrava nada,
nenhum susto, nenhuma vergonha, apenas um cansaço vazio. Oi, mãe, ela disse, e sua voz estava arrastada, embriagada. Quando você voltou? Não respondi. Não consegui. Se abrisse a boca, não sabia o que sairia. Apenas apertei Isabela contra o peito e comecei a caminhar para a porta. Mãe, espera. Júlia deu um passo na minha direção, mas cambaleou. O rapaz de boné a segurou pelo braço, rindo. Mãe, não precisa levar ela. Ela tá bem. Parei. Virei para ela. Ela estava trancada na varanda. Júlia. No frio, chorando. Júlia piscou, como se estivesse tentando processar minhas palavras. Depois deu de ombros, criança estraga o clima. Mãe, ela riu, mas não havia alegria naquele som. Ela está bem. Só botei ela lá por uns minutinhos. Ela não para de chorar quando tem gente em casa. Senti algo se partir dentro de mim. Não era raiva. Era pior. Era uma tristeza tão profunda, tão antiga, que parecia vir de um lugar que eu nem sabia que existia. Não disse mais nada. Apenas saí. O elevador demorou uma eternidade. Isabela tinha parado de tremer, mas ainda se agarrava a mim. O rostinho enterrado no meu pescoço. Senti as lágrimas dela molhando minha pele. A mamãe não gosta de mim, vó? Ela sussurrou, e sua voz era tão pequena que quase não ouvi. Eu fui ruim? Meu coração se despedaçou. Apertei ela mais forte. Não, meu amor, você não foi ruim. Você nunca foi ruim. A vovó te ama muito. Muito, muito, muito. Chegamos no térreo. A rua estava ainda mais fria, mas não me importei. Caminhei rápido, Isabela no colo, até meu prédio. Subi as escadas, 3 andares, meu apartamento é no 3º, entrei, tranquei a porta. Levei Isabela direto para o banheiro. Enchi a banheira com água morna, tirei o pijama gelado dela, coloquei ela dentro. Ela não chorou, não falou, apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos na água, como se não entendesse o que tinha acontecido. Lavei o cabelo dela devagar, com cuidado, cantarolando baixinho uma música que minha mãe costumava cantar para mim. Brilha, brilha, estrelinha. Isabela fechou os olhos. Depois de um tempo, ela começou a relaxar. Sequei ela, vesti uma camisola minha, menos enorme nela, mas quentinha, e a levei para a cama, minha cama. A cobri com 2 cobertores, deitei ao lado dela. Isabela virou para mim, os olhinhos ainda inchados, mas agora calmos. Vó, você vai me devolver? A pergunta me atingiu como um soco. Nunca, meu amor, nunca. Ela fechou os olhos e alguns minutos depois estava dormindo. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, sentindo o peso do que tinha visto, do que tinha ouvido, do que tinha sentido. Minha filha tinha trancado minha neta na varanda, no frio, durante uma festa. Criança estraga o clima. As palavras ecoavam na minha cabeça, uma e outra vez, até que não consegui mais segurá-las. Levantei com cuidado, saí do quarto, fui para a cozinha, sentei à mesa, na mesma cadeira onde tinha tomado o chá horas atrás, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei baixinho, para não acordar Isabela. Chorei pela menina trêmula na varanda. Chorei pela filha que tinha se perdido e que eu não sabia mais como alcançar. Chorei por mim, pela culpa, pela exaustão, pela sensação de ter falado em algum lugar. Quando o choro passou, fiquei sentada no silêncio. Lá fora, o vento batia nas janelas. Dentro, a casa estava quieta, quentinha, segura. Isabela estava segura agora. Mas e Júlia? Como eu tinha deixado as coisas chegarem até aqui? Como não percebi, não tinha respostas. Só tinha o peso da noite, o cansaço nos ossos e uma certeza: algo precisava mudar. E precisava mudar rápido. Levantei, peguei meu celular e fiz algo que jamais pensei que faria. Abri o navegador e pesquisei. Conselho Tutelar Curitiba denúncia. Anotei o número num papel. Não fiz a ligação. Ainda não. Mas segurei o papel nas mãos, olhando para os dígitos, sentindo o peso da decisão que talvez tivesse que tomar. Será que tinha outro jeito? Será que Júlia conseguiria se recuperar sozinha? Ou será que, para salvar minha neta, eu teria que fazer a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer: denunciar
A própria filha? Dobrei o papel, coloquei no bolso do roupão e voltei para o quarto. Isabela ainda dormia. Respiração tranquila, rostinho relaxado. Deitei ao lado dela, puxei o cobertor e fechei os olhos. Mas o sono não veio. Apenas o vento lá fora, o silêncio dentro e o peso impossível das escolhas que ainda estavam por vir. Acordei com o som da campainha. Por um momento, não sabia onde estava. A luz do sol entrava pela janela, clara demais, forte demais. Olhei para o lado. Isabela ainda dormia, enrolada nos cobertores, apenas a cabecinha de fora. Tão pequena, tão frágil. A campainha tocou de novo, insistente. Olhei o relógio na mesinha de cabeceira. 6:30 da manhã. Quem poderia ser a essa hora? Levantei devagar, cobri bem Isabela e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Meu estômago se revirou. Era Júlia. Ela estava despenteada, com a mesma roupa da noite anterior, olheiras profundas, como feridas no rosto pálido. Batia na porta com a palma da mão, fraca, mas desesperada. Mãe, mãe, por favor. Ouvi a voz abafada do outro lado. Respirei fundo. Parte de mim queria deixá-la ali. Parte de mim queria gritar tudo o que tinha engolido na noite anterior. Mas abri a porta. Júlia quase caiu para dentro. Segurei ela pelo braço. Cheirava a cigarro, álcool, a algo azedo, que me fez virar o rosto. Mãe, eu preciso da sua ajuda menos, ela disse. E sua voz estava quebrada, desesperada. Eu preciso. Eu não sei o que fazer. Entra, puxei ela para dentro e fechei a porta. Mas fala baixo. Isabela tá dormindo. Júlia entrou cambaleando até a sala e se jogou no sofá. Enterrou o rosto nas mãos. Os ombros dela começaram a tremer. Estava chorando. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Parte de mim queria consolá-la, como sempre fiz a vida inteira. Mas outra parte, uma parte nova, dura, que tinha nascido na noite anterior. Só conseguia ver a menina trêmula na varanda. Júlia, que tá acontecendo? Perguntei, e minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Não era só ressaca, era algo mais profundo. Eles ligaram menos, ela sussurrou. O conselho tutelar. Alguém fez uma denúncia. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Olhei para o bolso do meu roupão, onde ainda estava o papel com um número que anotei na madrugada. Eu não tinha ligado. Tinha pensado, mas não liguei. Quem? Consegui perguntar. Não sei. Denúncia anônima. Júlia enxugou o rosto com as costas da mão. Eles vão na minha casa hoje de manhã. Vão fazer uma visita, avaliar as condições. Se Isabela tá bem, sua voz falhou, mãe. Eles podem tirar ela de mim. O silêncio pesou entre nós. E você acha que não deviam? As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Júlia me olhou como se eu tivesse batido nela. Mãe, Júlia, você trancou sua filha na varanda, no frio, durante uma festa. Minha voz estava tremendo agora, mas não de medo, de raiva, de mágoa. Ela estava descalça, tremendo, chorando. Você sabe o que ela me perguntou quando eu trouxe ela para casa? Se ela tinha sido ruim. Se era por isso que você não gostava dela? Júlia fechou os olhos, mas lágrimas escorreram. Eu não queria... Não... Ela balançou a cabeça, como se tentasse se livrar de algo. Eu estou perdida, mãe. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei mais de nada, então me explica. Sentei na poltrona em frente a ela, os joelhos fracos demais para me manter de pé. Me explica o que está acontecendo com você. Me explica quando isso começou. Me explica por que você está se destruindo e destruindo ela junto. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, ouvi o barulho de um carro passando, o canto de um pássaro. Dentro, só o som da respiração dela, irregular, pesada. Eu estou devendo, mãe, ela disse finalmente, a voz tão baixa que quase não ouvi. Muito. Cartão de crédito, empréstimo, conta de luz atrasada, condomínio. Eu não consigo pagar, não consigo nem comprar comida direito. Meu coração apertou. Por que você não me contou? Por que eu tenho vergonha? Júlia levantou a cabeça e pela primeira vez vi raiva nos olhos dela.
porque você sempre foi tão certinha. Mãe, tudo no lugar, tudo organizado, tudo controlado, e eu sou uma bagunça. Sempre fui. E agora estou pior ainda, Júlia. Não, ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu estou cansada, mãe. Cansada de tentar, cansada de acordar todo dia e ver que não dá conta. O pai da Isabela sumiu. Meu emprego é uma merda, pago mal. Chefe idiota. Eu não tenho mais ninguém. E a Isabela, sua voz quebrou. Ela é tudo pra mim, mas eu não sei como ser mãe. Eu não sei como cuidar dela do jeito que ela merece. As lágrimas voltaram, agora mais fortes. Então, eu bebo. Eu chamo gente pra casa porque eu não aguento o silêncio. Porque quando eu fico sozinha com ela, eu só vejo tudo o que eu não consigo dar. Tudo o que eu não sou. E aí eu bebo mais e faço essas coisas horríveis. Ela soluçou. Ontem eu tranquei ela na varanda, porque ela estava chorando, e eu não aguentava mais ouvir, porque eu sou um monstro, porque eu não presto. Senti as próprias lágrimas queimando nos meus olhos. Você não é um monstro, Júlia. Sou sim. Ela me encarou, e havia tanto ódio próprio naquele olhar que me assustou. Que mãe faz isso com a filha? Que mãe coloca a própria necessidade na frente da criança? Não tinha resposta. Porque ela estava certa, mas também estava errada, porque ela não era só isso. Ela era minha filha. E em algum lugar, debaixo de toda essa dor e desespero, ainda havia a menina que eu criei. A menina que ficava acordada à noite, lendo livros com lanterna, debaixo do cobertor. A menina que fazia cartinhas para mim no Dia das Mães, com desenhos tortos de flores. A menina que, quando o pai dela nos abandonou, segurou minha mão e disse: "Tá tudo bem, mãe. A gente consegue sozinha." Onde ela tinha ido parar? Júlia, olha pra mim. Esperei até que ela levantasse os olhos. Você errou. Errou feio, mas você ainda pode consertar. Como? Ela riu, mas era um riso amargo. Como eu conserto isso? O conselho tutelar vai bater na minha porta em algumas horas. Vão ver a bagunça, vão ver as garrafas, vão ver que eu não tenho condição nenhuma. Vão tirar a Isabela de mim. E talvez seja o melhor, não fala isso. Por quê? Júlia se inclinou para frente. Você mesma sabe que é verdade. Ela está melhor com você. Sempre esteve. Mas você é a mãe dela. Uma mãe de merda. Uma mãe que está precisando de ajuda. Minha voz estava firme agora. Uma mãe que está doente. Júlia, você não está bem. Você precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa parar de beber, precisa fazer terapia, precisa... Eu não tenho dinheiro para isso. Então a gente dá um jeito. Levantei, fui até ela, segurei as mãos dela nas minhas. Estavam geladas. A gente dá um jeito, mas você tem que querer, você tem que tentar. Júlia olhou para mim e por um momento vi esperança. Frágil, pequena, mas ali. E se eu não conseguir? Aí a gente tenta de novo. E de novo, até conseguir. Ela apertou minhas mãos, fechou os olhos. Eu tenho tanto medo, mãe. Eu sei, meu amor, eu sei. Ficamos assim por um tempo. Eu segurando as mãos dela, ela chorando baixinho, o sol da manhã entrando pela janela e iluminando tudo, até a bagunça, até a dor. Então, ouvimos a voz pequena vindo do corredor. Vó? Isabela estava na porta do quarto, a camisola enorme arrastando no chão, os olhos sonolentos. Ela olhou para mim, depois para Júlia. Seu rostinho se fechou. Júlia soltou minhas mãos e se levantou. Cambaleou um pouco, mas ficou de pé. Olhou para a filha e eu vi algo se partir no rosto dela. Isa. Ela começou, mas a voz falhou. Isabela deu um passo para trás. Vó, ela vai me levar de volta? A voz dela era um sussurro assustado. Meu coração se despedaçou de novo. Não, meu amor. Você fica aqui comigo hoje e amanhã. Amanhã também, se você quiser. Isabela olhou para Júlia mais uma vez. Então correu para mim e se agarrou na minha perna. Senti o corpinho dela tremendo de novo. Júlia viu a filha com medo dela. Viu a rejeição e algo nela se quebrou completamente. Eu vou embora menos. Ela disse, e sua voz estava vazia agora.
sem emoção, apenas cansaço. Eu vou arrumar o apartamento, antes deles chegarem. Vou tentar parecer alguém decente. Júlia, espera. Não, mãe, tá tudo bem. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de abrir. Virou para mim. Cuida dela, por favor. Cuida dela melhor do que eu cuidei. E saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Fiquei ali, Isabela agarrada à minha perna. O apartamento silencioso de novo. Olhei para a porta fechada e senti que tinha perdido alguma coisa importante, mas não sabia o que. Peguei Isabela no colo. Vem, meu amor, vamos tomar café. Levei ela para a cozinha. Preparei leite com chocolate, pão com manteiga, cortei uma banana em rodelas. Isabela comeu devagar, os olhinhos ainda assustados, mas começando a relaxar. Vó, eu vou morar com você agora? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, meu amor. A gente vai ver. Eu quero morar com você. Apertei a mão dela. Eu também quero que você fique comigo. Ela sorriu. Pequeno, mas foi um sorriso. E naquele momento, senti que pelo menos uma coisa estava certa no mundo. Depois do café, dei banho nela de novo, vesti com uma roupinha que eu sempre guardava aqui para quando ela ficava comigo. Caminhamos até a escola ela ia só meio período, das 8 ao meio-dia. No caminho, ela segurou minha mão o tempo todo, apertando forte, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer. Deixei ela na escola, conversei brevemente com a professora e voltei para casa. Era quase 9 horas. O conselho tutelar devia estar no apartamento da Júlia agora. Ou talvez já tivesse saído. Não sabia. Não tinha como saber. Sentei no sofá e peguei o celular. Olhei a tela por um longo momento. Então disquei. Central de atendimento, bom dia. Bom dia. Eu preciso falar sobre uma criança, minha neta. Pode falar, senhora. E contei tudo. A varanda, o frio, as festas, o estado de Júlia. Minha voz tremeu algumas vezes, mas não parei. Quando terminei, houve um silêncio do outro lado. Senhora, já temos um registro aberto para esse endereço. Alguém já fez uma denúncia ontem à noite? Eu sei, mas eu precisava falar também. Como avó, como testemunha, entendo. Vou adicionar suas informações ao processo. A equipe já está avaliando a situação, provavelmente vão entrar em contato com a senhora nas próximas horas. Tá bom, obrigada. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Tinha feito a coisa certa ou tinha acabado de destruir minha filha? Não sabia. Só sabia que Isabela precisava estar segura. E que às vezes amar alguém significa fazer as coisas mais difíceis. Mesmo quando dói, mesmo quando parece errado. O telefone tocou 1 hora depois. Era um número que eu não conhecia. Alô? Dona Alzira, aqui é Marcela, do Conselho Tutelar. A gente precisa conversar com a senhora sobre Isabela. Fechei os olhos. Eu tô aqui, pode vir. Eles chegaram meia hora depois, 2 mulheres, uniformizadas, com pranchetas e expressões sérias, mas não hostis. Ofereci café. Elas aceitaram. Sentamos à mesa da cozinha. A gente já esteve no apartamento da sua filha, menos Marcela começou, e a situação não é boa. O apartamento está em condições precárias. Há sinais claros de negligência. A geladeira quase vazia. Garrafas de bebida por toda parte e sua filha. Ela não estava em condições de conversar adequadamente. Meu estômago se revirou. Ela está bebendo muito, admiti. Eu não sabia que era tão grave. Eu estava viajando. Quando voltei, encontrei Isabela trancada na varanda durante uma festa. Foi a senhora que fez a primeira denúncia? Não, mas eu liguei hoje de manhã, porque eu precisava garantir que vocês sabiam de tudo. Marcela assentiu. A senhora fez a coisa certa. Ela folheou alguns papéis. Isabela está com a senhora agora. Tá na escola. Eu peguei ela ontem à noite e ela dormiu aqui. Eu não ia devolver ela para Júlia depois do que vi. Entendo. A outra conselheira, que tinha se apresentado como Renata, se inclinou para a frente. Dona Alzira, a gente vai precisar avaliar a situação com cuidado. Sua filha vai precisar passar por alguns processos, acompanhamento, tratamento.
para a dependência química, avaliação psicológica. Enquanto isso, Isabela não pode voltar para aquele ambiente. Ela pode ficar comigo? Sim, se a senhora estiver disposta e se atender aos requisitos. Vamos precisar fazer uma avaliação aqui também, entender as condições, verificar se há segurança e estabilidade para a criança. Minha voz saiu firme, eu quero que ela fique comigo. Elas trocaram um olhar, então vamos iniciar o processo. A guarda provisória pode ser transferida para a senhora enquanto sua filha se recupera, mas vai depender dela também. Ela precisa mostrar que quer mudar. E se ela não quiser? Marcela suspirou. Aí a gente vai ter que considerar outras opções. Mas vamos tentar primeiro. Ninguém quer separar uma família. A gente quer ajudar a reconstruir. Elas ficaram mais uma hora, fizeram perguntas, olharam o apartamento, anotaram tudo. Quando saíram, deixaram um monte de papéis e um número para eu ligar em caso de emergência. Fiquei sozinha de novo. Olhei para o relógio. Quase meio-dia, logo teria que buscar Isabela. O celular tocou. Era Júlia. Oi, mãe. A voz dela estava quebrada. Eles foram embora, mas disseram que vão voltar. Disseram que eu preciso fazer tratamento. Disseram que Isabela não pode ficar comigo por enquanto. Eu sei. Eles vieram aqui também. Silêncio. Você falou com eles, né? Não havia acusação na voz dela. Apenas resignação. Você contou tudo. Contei. Porque precisava... Eu sei. Ela suspirou. E o som foi longo. Cansado. Eu sei. Mãe, você fez o certo, Júlia. Não. Você fez... Eu não posso cuidar dela agora. Eu não consigo nem cuidar de mim. Pausa. Ela está melhor com você. Mas ela precisa de você. Você é a mãe dela. Então, eu vou tentar. Vou tentar ser a mãe que ela merece. Mas vai levar tempo. E enquanto isso, cuida dela para mim? Lágrimas desceram pelo meu rosto. Sempre. Obrigada, mãe. A ligação caiu, fiquei ali sentada, o telefone na mão, o sol entrando pela janela, iluminando as migalhas do café na mesa, a xícara vazia, o silêncio. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como a vida pode desmoronar tão rápido, em como às vezes fazer a coisa certa parece a coisa mais errada do mundo. Mas então pensei em Isabela, no rostinho dela quando sorriu de manhã, na forma como segurou minha mão no caminho para a escola, e soube que, por mais difícil que fosse, por mais que doesse, eu tinha feito o que precisava ser feito. Levantei, lavei a xícara, sequei, guardei, casa organizada, mente organizada, e fui buscar minha neta. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Isabela acordava de madrugada, chorando, chamando pela mãe. Eu ia até o quarto, acendia o abajur, sentava na beira da cama e ficava ali, passando a mão no cabelo dela até que voltasse a dormir. Às vezes levava meia hora, às vezes mais. Mas eu não me importava. Pelo menos ela estava quentinha, segura, não trancada numa varanda gelada. Júlia não ligou nos primeiros 3 dias. Fiquei com o telefone na mão várias vezes, pensando em discar, mas sempre parava. Ela precisava de espaço, precisava decidir se queria mudar de verdade. Eu não podia fazer isso por ela. No 4º dia, ela apareceu. Era uma tarde, domingo. Eu estava na cozinha fazendo brigadeiro com Isabela menos ela. Adorava lamber a colher. E eu deixava, mesmo sabendo que não era muito higiênico. Tinha momentos em que precisávamos de doçura simples. Ouvimos a campainha, Isabela congelou, a colher ainda na boca, os olhinhos arregalados de medo. É a mamãe? Ela sussurrou. Não sei, meu amor. Deixa eu ver. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era Júlia. Mas não a Júlia da festa, nem a Júlia desesperada da manhã de sábado. Essa Júlia tinha o cabelo preso num rabo de cavalo simples, usava calça jeans e camiseta limpa, sem maquiagem, parecia mais nova, parecia frágil. Abri a porta. Oi, mãe. Oi. Ficamos nos encarando por um momento. Ela tinha olheiras, mas os olhos estavam limpos, sem o brilho vidrado do álcool. Posso entrar? Claro.
claro. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Olhou para a sala, para a cozinha, onde Isabela ainda estava parada, segurando a colher. Oi, Isa. Isabela não respondeu. Apenas se escondeu atrás de mim. Vi a dor atravessar o rosto da Júlia, mas ela não insistiu. Apenas assentiu, como se tivesse esperado exatamente aquela reação. Eu vim pedir desculpa menos. Ela disse, olhando para mim. Por tudo. Pela varanda, pela bagunça, por ter colocado você no meio disso. Por ter falhado. Não, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu comecei tratamento. Tem um posto de saúde perto de casa que oferece acompanhamento para dependência química. Eu fui na sexta e voltei no sábado. E ontem também já são 4 dias sem beber. Senti algo se soltar no meu peito. 4 dias é um começo. Ela deu um sorriso triste. A psicóloga disse que vai ser difícil, que vou ter recaídas, mas eu quero tentar, pela Isa, por mim e as dívidas. Ainda estão lá. Mas eu conversei com o banco, fiz um acordo, vai levar tempo, mas eu vou conseguir pagar. Consegui umas horas extras no trabalho também. Não é muito, mas ajuda. Olhei para ela, realmente olhei. E vi que ela estava tentando, de verdade. Você quer ver ela? Perguntei. Júlia olhou para Isabela, que ainda estava escondida atrás de mim. Só se ela quiser. Isa, meu amor, vem aqui. Me abaixei até ficar na altura dela. A mamãe veio te ver. Você quer dar oi? Isabela olhou para Júlia, depois para mim, depois para Júlia de novo. Seu rostinho estava fechado, desconfiado. Ela vai me colocar na varanda de novo? A pergunta saiu tão inocente, tão direta, que senti meu coração se partir. Júlia fechou os olhos e vi uma lágrima escorrer. Não, meu amor, Júlia disse, a voz tremendo. Nunca mais. A mamãe fez uma coisa muito, muito feia. E a mamãe tá muito, muito, muito arrependida. Mas nunca mais vai acontecer. Eu prometo. Você prometeu que ia me buscar na escola uma vez e não foi. Júlia engoliu seco. É verdade. A mamãe faltou com muitas promessas. E vai levar tempo até você confiar em mim de novo. Mas eu vou tentar. Todo dia, tá bom? Isabela ficou quieta por um momento. Então, soltou minha mão e deu um passo na direção de Júlia. Só um, pequeno, mas foi um passo. Júlia se ajoelhou no chão para ficar na mesma altura. Oi, meu amor. Oi, você. Você está bem? Isabela assentiu. A vovó faz brigadeiro todo dia. Júlia riu, e era um som molhado de lágrimas. É mesmo, que sortuda você, hein? E ela deixou lamber a colher. Eu também deixava você lamber a colher. Lembra? Isabela pensou por um momento. Então assentiu de novo, dessa vez mais devagar. Lembro quando eu era pequena? Você ainda é pequena, meu amor. Mas agora eu sou mais grande. Júlia sorriu. É verdade. Você cresceu, ficou linda. Elas ficaram se olhando. Não foi um abraço. Não foi um perdão completo, mas foi um começo. E às vezes, começos são tudo o que a gente precisa. Júlia não ficou muito tempo. Meia hora, talvez. Conversamos na sala enquanto Isabela voltou para a cozinha para terminar os brigadeiros. Júlia me contou sobre o tratamento, sobre como era difícil não beber quando chegava em casa e via o apartamento vazio e silencioso, sobre como a psicóloga tinha explicado que ela estava usando o álcool para não sentir e que agora, sem ele, tudo doía. Mas eu preciso sentir, ela disse. Preciso sentir para poder mudar. Concordei. Ela estava certa. Quando foi embora, Isabela nem saiu da cozinha para se despedir. Júlia entendeu, não forçou, apenas acenou para mim e foi. Fechei a porta e voltei para a cozinha. Isabela estava sentada à mesa, comendo brigadeiro, as perninhas balançando. Vó, a mamãe vai voltar? Vai, de vez em quando, para te ver. Se você quiser, eu quero. Pausa, mas eu não quero morar com ela ainda. Tudo bem, meu amor. Você fica aqui comigo o tempo que precisar. Ela sorriu e continuou comendo o brigadeiro. As semanas passaram devagar. Criei uma rotina com Isabela. Acordávamos cedo,
Tomávamos café juntas, eu sempre fazia pão na chapa com manteiga, do jeito que ela gostava. Levava ela para a escola, voltava, arrumava a casa, fazia almoço, buscava ela uma aldeia, almoçávamos. Ela tirava uma soneca, depois brincávamos ou assistíamos desenho. À noite, jantar simples, banho, história antes de dormir. Nos fins de semana, íamos à missa. Isabela gostava da igreja menos, achava bonita, ficava fascinada com as velas, com os vitrais coloridos. Eu rezava baixinho, pedindo força, pedindo sabedoria, pedindo que Júlia conseguisse se recuperar. Isabela ficava quietinha ao meu lado, de mão junta, imitando meus gestos. Não sei se ela entendia tudo, mas gostava de estar ali. E eu gostava de tê-la comigo. Júlia vinha toda semana. No começo eram visitas curtas, supervisionadas. Ela ficava na minha sala, conversava com Isabela, às vezes trazia um desenho ou um brinquedinho. Isabela ia se abrindo aos poucos, mas ainda mantinha distância. Ainda tinha medo. No segundo mês, Júlia chegou com uma novidade. Eu estou há 6 semanas sem beber, ela disse. E havia orgulho na voz. E a psicóloga disse que eu posso começar a ter visitas mais longas com a Isa, fora daqui, se você permitir. Olhei para ela. Júlia estava diferente. Tinha engordado um pouco, sempre foi magra demais, mas agora tinha um pouco mais de cor no rosto. Os olhos estavam mais vivos. Ela estava se cuidando. O que você está pensando? Levar ela no parque, ou no shopping, algum lugar público só eu e ela, por algumas horas. Meu primeiro instinto foi dizer não, proteger Isabela, não arriscar. Mas então pensei, se Júlia nunca tivesse chance, como poderia provar que tinha mudado? Tá bom menos, eu disse. Mas você me liga de hora em hora. E se Isabela quiser voltar, você volta, sem discutir. Combinado, combinado. No sábado seguinte, Júlia levou Isabela ao Parque Barigui. Fiquei em casa, o telefone na mão, nervosa, contando os minutos. Júlia ligou exatamente 1 hora depois. Isabela estava bem, brincando no balanço. Ligou de novo 2 horas depois. Tinham tomado sorvete. Ligou 3 horas depois. Estavam voltando. Quando chegaram, Isabela estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, largo, cheio de vida. Vó, a mamãe me empurrou no balanço bem alto. Ela disse, pulando. E a gente viu os capivara. E ela comprou pipoca para elas. Olhei para Júlia. Ela estava sorrindo também, mas havia lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe, ela sussurrou. Apenas assenti. Não precisava de palavras. O conselho tutelar continuou acompanhando. Marcela vinha 1 vez por mês. Conversava comigo, com Isabela, verificava se tudo estava bem. Conversava com Júlia também, acompanhava o progresso dela. Aos poucos, as coisas foram se encaixando. No 4º mês, Júlia conseguiu pagar todas as dívidas atrasadas. Limpou o apartamento de cima a baixo, doou as garrafas, trocou alguns móveis, me chamou para ver. Fui num sábado de tarde, o apartamento estava irreconhecível. Limpo, organizado, cheiroso. A varanda menos. Aquela varanda menos tinha virado um cantinho de leitura, com almofadas coloridas, uma prateleira baixa cheia de livrinhos infantis, plantinhas nas bordas. Eu queria que ela fosse um lugar bom menos. Júlia explicou, não um lugar de dor. Fiquei olhando para aquele espaço, para o lugar onde encontrei minha neta trêmula de frio. Agora havia luz, calor, vida. Você conseguiu, eu disse. Júlia sorriu. No 5º mês, Isabela dormiu no apartamento de Júlia pela primeira vez desde aquela noite. Apenas uma noite, Júlia me ligou 3 vezes menos nervosa, insegura, precisando de validação. Eu dei. No dia seguinte, quando fui buscar a Isabela, ela estava feliz. A mamãe fez macarrão, vó, e a gente leu história na varanda. A varanda agora era um lugar de histórias, não de lágrimas. Levou 8 meses. 8 meses de tratamento, de terapia, de quedas e levantadas, de noites difíceis e pequenas vitórias. 8 meses. Até que o Conselho Tutelar finalmente autorizou o retorno gradual de Isabela à casa de Júlia. No começo, eram só fins de semana. Depois, semanas alternadas.
Eu sentia falta. Meu apartamento ficava quieto demais sem ela. Mas também sentia orgulho. Orgulho da minha filha, que tinha lutado contra seus demônios e estava vencendo. Orgulho da minha neta, que tinha sido tão corajosa, tão resiliente. Júlia nunca mais bebeu. Teve vontade. Admitiu isso. Teve noites em que quase caiu, mas ligava para mim ou ia para uma reunião do grupo de apoio que frequentava e resistia. Um dia de cada vez, como ela dizia. Foi num domingo de outubro, quase um ano depois daquela noite gelada, que tudo finalmente se fechou. Júlia tinha convidado a gente para almoçar no apartamento dela. Fiz uma sobremesa menos brigadeiro, claro, que tinha virado meio que nossa marca registrada. Chegamos ao meio-dia. O apartamento estava enfeitado com balões. Isabela correu para dentro, já se sentindo em casa. "O que é isso?" perguntei. Júlia sorriu. "É uma comemoração." Ela pegou uma pasta em cima da mesa e me entregou. "Chegou ontem. A guarda definitiva. Isabela volta oficialmente para mim." O processo foi encerrado. Abri a pasta, li o documento. Era verdade. Guardas definitiva restabelecida. Caso encerrado com sucesso. Família reunificada. Olhei para Júlia e as lágrimas vieram. Tantas lágrimas. De alívio, de alegria, de orgulho. "Você conseguiu", eu disse, minha voz quebrando. "A gente conseguiu", ela corrigiu. "Sem você, mãe, eu não teria conseguido. Você me segurou quando eu estava caindo. Você cuidou dela quando eu não conseguia. Você me salvou. Salvou nós duas." Nos abraçamos ali, no meio da sala, chorando, rindo, segurando uma a outra. Isabela veio correndo, olhou para nós com aquela expressão confusa que crianças têm quando veem adultos chorando. "Por que vocês estão tristes?" "A gente não está triste, meu amor", Júlia disse, se abaixando para ficar na altura dela. "A gente está feliz, muito feliz." "Por quê?" "Porque agora você volta para casa, para ficar, para sempre." Isabela piscou, processou a informação. Então sorriu. "Eu posso trazer a vovó?" Júlia riu. "Claro, a vovó pode vir sempre que quiser, todo dia, todo dia." Isabela me abraçou e eu a peguei no colo. Júlia colocou os braços ao redor de nós duas e ficamos assim, as três, abraçadas, enquanto lá fora o sol de outubro brilhava forte, iluminando a varanda onde agora cresciam flores. Naquela noite, depois do almoço, depois dos brigadeiros, depois de muita conversa e risadas, voltei para casa. Meu apartamento estava silencioso, mas não vazio. Havia memórias em cada canto. Memórias de Isabela dormindo no meu quarto, de brigadeiros na cozinha, de histórias antes de dormir. Sentei na poltrona da sala, acendi o abajur e peguei meu terço. Passei as contas entre os dedos, uma por uma, rezando baixinho, agradecendo pela força, pela sabedoria, pela segunda chance que foi dada à minha filha, pelo amor que salvou minha neta. Pensei na varanda gelada, em como aquela noite terrível tinha sido o fundo do poço, mas também o ponto de virada. Em como, às vezes, a gente precisa cair completamente para aprender a se levantar de verdade. Júlia tinha caído, mas tinha se levantado e eu tinha estado lá, não para impedir a queda menos, porque isso era impossível, mas para estender a mão quando ela estava pronta para subir. Terminei o terço, beijei o crucifixo e senti paz. No dia seguinte, Júlia me ligou de manhã. "Mãe, você pode buscar Isa na escola hoje? Eu vou sair mais tarde do trabalho, claro." "Meu amor, obrigada." "E mãe?" "Oi? Eu te amo." Sorri, mesmo sabendo que ela não podia me ver. "Eu também te amo." Os meses seguintes trouxeram uma nova normalidade. Isabela voltou a morar com Júlia, mas eu continuava presente. Menos buscava na escola algumas vezes, ficávamos juntas nos fins de semana, fazíamos almoços de domingo. Júlia continuou o tratamento. Continuou firme, continuou crescendo. Houve momentos difíceis ainda. Uma vez, Júlia me ligou no meio da noite, chorando, dizendo que não estava aguentando, que queria beber. Fui até lá. Fiquei com ela até o sol nascer, fazendo chá, conversando, rezando baixinho. Ela resistiu. No dia seguinte,
Foi para o grupo de apoio e contou o que tinha acontecido. Eles aplaudiram. Resistir era uma vitória. Isabela floresceu. Voltou a sorrir com facilidade, a brincar, a ser criança. Os pesadelos pararam. O medo nos olhos desapareceu. Ela tinha virado uma menina feliz de novo. E Júlia tinha se tornado a mãe que sempre quis ser. Paciente, presente, amorosa. Não perfeita, menos ninguém é, mas real. E para Isabela, isso era suficiente. Foi numa tarde de verão, quase 2 anos depois daquela noite gelada, que estávamos as 3 na varanda do apartamento de Júlia, a varanda que tinha sido palco de tanta dor, mas que agora era cheia de vida menos plantas, livros, almofadas, risadas. Isabela estava desenhando, a língua para fora em concentração. Júlia lia um livro. Eu tricotava uma mantinha para o bebê da vizinha. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. O vento soprava suave, morno, cheirando a verão. Vó, Isabela disse de repente, levantando os olhos do desenho, você lembra daquela noite que eu fiquei aqui no frio? Meu coração pulou. Júlia congelou, o livro caindo no colo. Lembro, meu amor, eu disse cuidadosamente. Eu também lembro. Isabela olhou ao redor da varanda, para as plantas, para as almofadas. Mas agora é diferente. Agora que é gostoso. Júlia estava com lágrimas nos olhos. É, meu amor. Agora é diferente. Por quê? Júlia olhou para mim, depois para Isabela. Porque a mamãe aprendeu que as coisas ruins podem virar coisas boas, que os lugares tristes podem virar lugares felizes. Mas só se a gente trabalhar muito, muito duro para isso. Isabela pensou por um momento e a vovó ajudou. A vovó ajudou muito, então a vovó é tipo uma super-heroína? Júlia riu e eu também, tipo isso. Sim. Isabela sorriu e voltou ao desenho. Júlia olhou para mim por cima da cabeça dela e Mauses a palavra obrigada. Apenas sorri de volta. Ficamos ali até escurecer. As 3, juntas, na varanda que tinha sido gelada, mas agora era quentinha. Na varanda que tinha guardado lágrimas, mas agora guardava amor. Entendi, finalmente, o que aquela noite terrível tinha me ensinado, que o amor verdadeiro não é proteção cega, é presença nas quedas, é verdade nas feridas, é mão estendida nos abismos. É perdão que não apaga consequências, mas caminha junto através delas. É acordar todo dia e escolher tentar de novo. É transformar varandas geladas em jardins quentinhos. É acreditar que, não importa quão fria seja a noite, sempre há um sol que nasce de novo. Hoje, quando olho para trás, para aquela noite de agosto há 2 anos, sinto uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que Isabela passou, pelo que Júlia enfrentou, pelo que todas nós vivemos, mas também gratidão, porque aquela noite, por mais terrível que tenha sido, foi o começo da cura. Júlia completou 2 anos e meio sem beber, conseguiu uma promoção no trabalho, está namorando alguém menos, um rapaz bom, que trata Isabela com carinho. Elas estão bem. Isabela tem 7 anos agora, está no 2º ano, tirando notas boas, cheia de amigos. Ainda dorme na minha casa uma vez por semana. Menos ela pede, diz que sente saudade da vovó. E eu adoro, fazemos brigadeiro, assistimos filme, conversamos sobre tudo. E eu continuo sendo só Alzira, a avó, a mãe, a que estende a mão, a que acredita em segundas chances, a que reza baixinho pedindo força, a que aprendeu que amar às vezes significa fazer as coisas mais difíceis e que essas coisas difíceis podem salvar vidas. A varanda não é mais gelada. Agora é onde Júlia e Isabela tomam café da manhã nos fins de semana, onde leem histórias à noite, onde plantam flores juntas. E toda vez que olho para ela, para aquelas plantinhas crescendo, para as almofadas coloridas, para os livros empilhados, eu sei, a gente conseguiu, a gente transformou a dor em cura, a gente transformou o frio em calor, a gente transformou o fim em recomeço. E aprendi que essa, no final,
É a maior lição que a vida pode ensinar. Que nunca é tarde demais para reconstruir. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para estender a mão e dizer: eu acredito em você. Eu estou aqui. Vamos tentar de novo. Porque no fim, é isso que nos salva. Não a perfeição, não a ausência de erros, mas a presença, o perdão, a segunda chance, o amor que não desiste, mesmo quando seria mais fácil. E essa é a história da Varanda Gelada. A história de como 3 mulheres, uma avó, uma mãe, uma menina, menos encontraram o caminho de volta, uma para outra, de volta para casa, de volta para o amor. E como, juntas, transformaram a noite mais fria em um amanhecer quentinho e cheio de esperança. Fim ao retornar das férias, vi minha neta trancada na varanda, chorando no frio. Minha filha, rindo com convidados. Disse que criança estraga o clima, mas no dia seguinte ela estava batendo desesperada na minha porta.